E agora eu tenho a honra, o prazer imenso de chamar aqui o sensacional Heitor Lessa. Exatamente, ele vai comandar um sensacional painel. E ó, eu quero que vocês façam o seguinte, chat. Todo mundo fazendo barulho para que ele se sinta como se fosse né, no evento local. Se você mora perto dele aí, grita na rua que ele vai escutar. Então todo mundo batendo palma para o sensacional Heitor Lessa. Maravilha. A forma que eu pensei era uma discussão, mas antes, porque eu não sei onde que todo mundo está no conhecimento, e eu não sei se eu acabei vendo algumas coisas muito antes, eu gostaria de nivelar o conhecimento por baixo, mostrar para vocês o que aconteceu desde os anos 2000 de forma rápida, como que os times foram evoluindo, e depois a gente começa a discutir por que essa criação desse Platform Engineer teve, e a gente começa a fazer essas perguntas entre nós mesmos, inclusive do chat. Beleza? Pode ser? Vou compartilhar a minha tela. Me avisa se vocês conseguem ver essa tela do Miro. Já está na tela para geral aí, ó. Perfeito. Vamos lá. Vamos nivelar por baixo. Eu não sei o seu conhecimento. Segura lá, que tem bastante coisa aqui. Isso foi o que eu vi, não necessariamente é a verdade absoluta. Certamente cada pessoa vê de uma forma diferente. Os mercados são diferentes. Eu só trabalhei aqui na Europa, praticamente, e trabalhei um pouco na Ásia e um pouco nos Estados Unidos e Canadá. Mas isso não é absolutamente a verdade. Mas vamos lá. Quando a gente começou nos anos 2000, a gente tinha o que a gente chama de esses times de desenvolvimento e tinha o pessoal de QA, que é Quality Assurance, ou o pessoal de testes. Então, alguém desenvolvia e alguém testava. Obviamente, alguma coisa dá errado naquela época. Depois que isso estava desenvolvido, a gente tinha o pessoal de Ops. Então, você jogava do outro lado do muro e falava, se vira, o bebê é teu agora, toque isso em produção. Aí você tinha várias funções que lidava com a parte de operações, desde o famoso sysadmin, que eu fiz por muito tempo, que é o pessoal que trabalha com Linux, com Windows, que administra o sistema como um todo. Você tinha o DBA também, às vezes, que trabalhava com banco de dados. Se você tivesse dinheiro, você conseguia, na época, ter esse profissional. Tinha o pessoal de redes, que também trabalhei lá, foi a minha faculdade. E, em alguns casos, dependendo da empresa, do tamanho, você também tinha o arquiteto, que desenhava tudo antes e passava para essa galera fazer tudo isso aqui. E tinha também o pessoal de segurança, e assim vai. Então essa era a época, da época dos anos, começo dos anos 2000 ali, onde você tinha esses muros absurdos, e esse pessoal não se conversava, e você tinha um ódio, entre aspas, entre essas pessoas. Por exemplo, eu, como trabalhava com Ops, eu dizia na época, nunca vou programar na minha vida, porque eu odeio o pessoal de devs que me joga esses bugs de Java, cheio de problema de memória, toda semana dá problema, e eu que recebo esse page, enquanto eles, na época, dormia tranquilamente. Obviamente, isso era começo dos anos 2000, muita coisa mudou. Como que mudou isso? Como que eu vi isso mudando? Em 2010, a gente conseguiu ver que realmente esses muros não ajudavam ninguém, mas a gente precisava começar a experimentar algumas coisas, a gente não tinha nada, algo muito concreto para chegar lá. Então a gente começou a criar um pouco esses times, deixa eu dar um zoom melhor aqui, esses times que a gente chama de interdisciplinares, onde você tem não só o Ops e o Dev, mas você também tem a parte de criar o roadmap, você tem um produto, você tem a gerência, tudo ali, como se fosse numa caixa só. Você tem um time pronto para poder trabalhar, desenvolver, jogar para produção e liderar o futuro desse produto, ou que seja. Mas não dá para fazer isso com todo mundo. Então você tinha um time menor que meio que agia como se fosse uma startup dentro de uma empresa, onde você brincava com essas coisas, experimentava com esse modelo novo, e você tinha ainda essas separações entre devs, ops e tudo mais. Uma das coisas que começou a mudar depois foi algumas funções não entravam nessa caixinha. Então você precisava de algumas funções que dava suporte, assistência para esses outros times de lá. Então você tinha um pessoal de teste, continuava com DBA, networking, assim vai. Beleza? Dali a gente começou a ficar um pouquinho melhor. Aí a gente pensou, de repente, a gente pode começar. Esses times agora podem ficar completamente independentes, autônomos. Eles podem tomar a decisão deles. Eles podem usar a linguagem que for melhor, que funcione para eles, as ferramentas que eles acharem melhor. E a gente vai precisar ter mais pessoas aqui para dar esse suporte para esses times que estão sendo mais autônomos. Então a gente começou a criar coisas como Scrum Master, que ajudava na entrega, na parte de tarefas e tudo mais. Só que começou a ter um declínio de algumas vagas,
na época que eu vi, quando a gente começou a usar cloud um pouco mais, ou computação em nuvem, como a AWS, quando a gente começou a automatizar certas coisas operacionais, como, por exemplo, o banco de dados. Agora você faz um clique e você tem um banco de dados com várias funcionalidades, com a parte de caos e assim vai. E começou a criar uma função nova, que uma das dificuldades desses times foram: eu sei tudo de Java, você sabe tudo de Python, você sabe tudo de C Sharp, .NET, o que seja, mas ninguém sabe muito da AWS ainda. Ninguém sabe ao ponto de conseguir criar umas ferramentas que funcionem para todos esses times, por exemplo. Na época, a gente não chamava de Platform Engineer. Na época, a gente chamava isso de Automation Engineer, que era um engenheiro que criava toda a automação para cloud, para as nuvens, e começava a trabalhar com essas pessoas para entender o que está demorando na entrega. Então, essa pessoa falava desde com o Scrum Master, com cada time, e para conseguir entender o que deveria automatizar, o que deveria trabalhar com essas pessoas. Então, esse foi o berço que eu vi na época do Platform Engineer. Só que isso tudo causou um outro problema que as pessoas conseguiram ver só depois, e eu vi, infelizmente, da pior forma possível. Isso aqui acabou virando algo assim. Algo que o Spotify na época criou, que foi chamado de Tribes and Squads, que nada mais é que você tem uma tribo de vários times relacionados a uma coisa específica, de ordem ou qualquer o que for, e você tem esses times que são independentes, continuam sendo, mas a dificuldade que a gente teve antes de chegar aqui foi: esses times são tão autônomos que agora eles não querem falar com eles mais. Eles estão realmente aprendendo as mesmas coisas, os mesmos erros que todos os times acabavam tendo. E essa foi uma das maiores dificuldades que a gente teve nos meados dos anos 2015, 2016. Então esse modelo na época foi um exemplo de como o Spotify na época, mas eles não seguiram por muito tempo com isso, de achar uma forma de continuar esses times que são independentes. Você ainda tem essas funções de suporte, de automation, platform engineering, ou o que seja, mas você tem um mecanismo para garantir que essas pessoas consigam se comunicar. Começou a se falar de criar comunidades internas dentro das empresas, DevOps começou a explodir naquela época, o Docker explodiu para todos os lados, e assim foi. Mas esse modelo também falhou e não funcionou muito bem. Isso tudo acabou criando algo interessante. Isso tudo acabou criando um microserviço. Essa é uma empresa que eu trabalhei em Londres, isso foi em 2015, comecinho de 2016, já estava terminando já ali. Isso aqui, na época, era em torno de 400 microserviços. Isso era uma empresa de táxi e era muito, muito avançada. E a gente trabalhava com 4 ou 5 regiões da AWS simultaneamente funcionando ao mesmo tempo. Estava muito além do tempo deles. E essas linhas aqui são praticamente são dependências que você tem entre os serviços falando entre eles. Essas linhas mais grossas, você consegue entender que são serviços que são os mais usados, ou são serviços que são intermediários, você tem uma fila, você tem um banco de dados e assim vai. Só que isso não terminou aqui. Imagine essa uma empresa pequena. Isso continua crescendo, ao ponto que você chega a algo que isso era a Amazon na época, alguns anos atrás, quase uma década atrás, onde você já não consegue mais nem criar uma arquitetura para dizer como que isso funciona. E se você pensar um time que vai dar suporte para vários outros times internos, não funciona. Ninguém consegue colocar isso na cabeça. Não entra na cabeça. O seu poder cognitivo tem um limite para todo mundo, independente de quão fera tu é em qualquer área que tu é. E agora, chegando na parte final, no começo de 2020, a gente começou a finalmente criar algum modelo de mais genérico que não funcionasse só para a Amazon, para Facebook, para Netflix, algo que funcionasse para várias empresas e que fosse algo ajustável, para que isso funcionasse para empresas menores. E o mais importante, uma das maiores lições que eu tive em todos esses tempos de erros e coisas que eu cometi também, foi entender que a empresa é um organismo vivo e você precisa ajustar isso de forma com que a empresa vai mudando também. Se você tenta colocar todos esses dogmas de vamos colocar tudo em squads, vamos colocar nesses times pequenos e autônomos, nem sempre funciona. As pessoas mudam também, as pessoas querem fazer outras coisas. Esse Team Topologies ou topologias de time é um conceito onde você consegue ir ajustando isso de acordo com a empresa vai mudando. Então, você tem esses times que estão alinhados a alguma entrega do negócio, pode ser um time de pagamento, pode ser um time de ordem, o que seja, e esses times, eventualmente, vão precisar fazer algum tipo de colaboração. Pode ser algo temporário, ou esse time ensina esse, ou eles, de repente, têm um problema comum, eles trabalham entre eles agora, e se cria um time temporário só para resolver esse problema também. E
tem times que são só criados para poder ajudar vários desses times na hora de aprendizado, ou o que seja, e eventualmente alguns desses times ficam tão bons no que eles fazem, de repente alguma coisa que eles fizeram essa colaboração aqui, ou um outro time, ao ponto de eles terem que criar um time de plataforma, onde eles conseguem oferecer vários produtos que vai ajudar vários clientes por ali só. Eu não vou entrar muito em detalhes em todos esses pontos aqui, mas eu vou deixar o link para vocês entrarem e explorarem alguns exemplos práticos. Esse é um dos times que eu comecei a trabalhar na época, e para o que está acontecendo agora, o que está acontecendo com o Platform Engineering, o que eu estou vendo. Antes a gente tinha essa ideia de Platform Engineers tomar conta de toda a plataforma, e agora a gente começou a ver que isso não funciona muito bem às vezes, dependendo do tamanho da empresa. E agora esses times aqui, digamos, de pagamento, de trabalhar com ordem ou orquestração de dados, a gente acabou descobrindo que tem tantas camadas agora em computação em nuvem, tem tantas camadas em Kubernetes, tem tantas camadas em tantas áreas, tanto de dados, AI, ML e por aí vai, de machine learning no caso, que você acaba tendo conhecimento tão específico que você acaba criando um time específico de plataforma para lidar com a parte de dados. Aí você cria um time específico para a parte de cloud, ao ponto que você vai acabar criando, por exemplo, algum time para trabalhar em empresas muito grandes, onde eu tive também a oportunidade de trabalhar com empresas com mais de 10 mil funcionários de tecnologia. Aí você acaba criando um time só para lidar com Python ou para lidar com Java e por aí vai. Então esse Platform Engineering está começando a demonstrar que a gente precisa de várias camadas desse Platform Engineering. E assim que eu queria começar a nossa discussão. Tem várias coisas, tem várias perguntas. É uma coisa relativamente nova nesse sentido. E eu coloquei algumas perguntas. Eu coloquei um exemplo que a gente pode ir criando várias configurações de times para te mostrar como que funciona, como que não funciona. E eu coloquei uma das perguntas, ou, na verdade, problemas comuns. Se você pegar a sua câmera agora e colocar nesse QR Code, vai ter uma thread minha no Twitter, onde eu coloco algumas perguntas que vocês poderiam fazer, caso vocês não saibam que perguntas fazer, ou para vocês entenderem a dimensão quando a gente fala de vamos criar um time de plataforma. Tem muita coisa por trás. Vocês precisam de incentivos, tem muitas coisas. Então eu vou começar o painel para começar a discutir um pouco sobre esses problemas comuns. Eu não sei se vocês que estão no painel viram algum desses problemas aqui, e a gente pode começar por ali em tentar entender um pouco mais, e em tentar entender como que os clientes internos veem essa função de plataforma. Espero que eu fui numa velocidade ok, não fui muito rápido, senão eu consigo voltar a explicar de novo. Mano, foi perfeito, perfeito. E mais uma vez a galera tá falando ali, mano, que conteúdo, que aula tem que virar corte, que não sei o quê. Mano, a galera tá ali, meu Deus do céu. Mano, parabéns. E que voz, cara. Pelo amor de Deus. Na moral, Matheus, somente a partir de agora, somente eu vou falar uma coisa que você precisa melhorar na sua tal. Mano, olha a voz desse maluco aí, fudeu. Tem uma voz sexy. É porque é 1h, de repente é por isso. Eu queria aqui dar as boas-vindas também aqui ao Sensacional Demais, mano. Tá colando aqui com a gente, vai ter talk. O Marcos Souza, mano, seja muito bem-vindo. Aí também vai participar do nosso querido idolatrado painel. E que legal, eu vi uma galera falando assim, caraca, o negócio aqui é antigo, né? Eu já vi isso, eu passei por isso, quanta coisa, quanta fase. Quando você mostrou a figura, mano, o pessoal ficou em choque aqui, em choque. Mas agora é com você, você que lidera essa bagaça, estamos aqui aos seus comandos. Muito bem. Marcos, Fidelis, me dá um contexto um pouco mais sobre a vaga de vocês. O que vocês estão trabalhando hoje? Vocês estão trabalhando como Platform Engineer, se é Dev, se é Ops, SRE, o que vocês estão trabalhando para conseguir entender? Pode começar pelo Marcos. Hoje a gente tinha aqui no Banco Neon um time de DevOps, de engenheiros, né? E aí começou a ter essa movimentação para ter um time de plataforma. A gente chama aqui de engenharia de produtividade, mas é um time de plataforma. E aí vai ter um focado em ferramentas, outro focado em desenvolvimento, focado em QA, e cada time vai puxar a sua sardinha ali naquela. Basicamente entendi. isso. Muito bom. E Fidelis? Cara, hoje eu tô trabalhando com o Severino, que, trabalho num grande banco aqui do Brasil. Então, o meu papel hoje é tirar blocos técnicos, independente da área que seja.
Então, o meu foco ali, especialidade é confiabilidade, é SRE, é observabilidade, plataformas, containers. Então, aí é uma cloud de uma forma geral. Então, cara, tipo, não tem personagem que eu me identifique mais hoje que o Severino. É isso que eu faço. Muito bom. Uma das coisas interessantes que eu vou fazer a pergunta para vocês dois é que ah, em algumas empresas é sempre claro a posição do desenvolvedor, é muito claro a posição de quem está fazendo operações, é muito claro quem está trabalhando com banco de dados ou redes. Ainda não é muito claro em muitas empresas, a não ser que tenha uma empresa muito bem madura, essas posições que você é o Severino. Você está ajudando todo mundo, você está desbloqueando muita gente, e quando as pessoas perguntam o que eu vou te perguntar, as pessoas ficam um pouco assustadas e nem sempre têm a resposta. A pergunta que eu quero te fazer é: como que você consegue vender o seu peixe para a empresa para dizer que essa função é realmente necessária? Quais os mecanismos que você usa para conseguir lidar com essa situação, onde a liderança muitas vezes não entende o valor agregado que vocês trazem para a empresa? Começar aí, Marcão? Manter a ordem? Ou quer que comece? Pode começar aí. Vai, vamos ver aqui. Cara, tipo, hoje eu trabalho com várias gerências ao mesmo tempo, né? Eu acho que da última vez que eu olhei, tipo, o lugar que eu trabalho tinha 17 mil funcionários, então automaticamente eu presumi que eu tenho 17 mil chefes. E eu acho que a forma como eu vendo meu peixe é literalmente ali, tipo, eu tento organizar ali meu trabalho ali em forma de links, de boards, etc. É sempre um caos absurdo. E, cara, tipo, falando de números, eu consigo praticamente vender meu peixe ali, cara, tipo, eu tiro um bloco aqui, tipo, de 6 meses num time aqui, cara, tirei aqui, consegui fazer o time andar em 2 dias, 3 dias, e, tipo, agora tá fácil para o próximo que for fazer essa jornada aqui levar menos que isso. Então é mais ali uma forma bem orgânica mesmo, tipo, sempre estar em contato ali com a gerência, com os meus hierarquicamente superiores e mostrando isso em forma de números mesmo, tipo, em daily, tipo, retrospectiva e plannings e sempre, tipo, ali mostrando ali de forma formal mesmo, tá ligado? Tipo, linka meu card no seu e vamos ali, tipo, fazer uma sumarização ali depois, sabe? Bem chatão. Eu só Faz só queria. sentido. Antes do, do, Diga, do Marco Jefferson. tá atravessando hoje, tipo, eu trabalho hoje como Platform Engineer aqui, focado em observabilidade, tá ligado? Trabalho para uma empresa que faz leasing aqui. E, cara, essa pergunta e o casa, e a resposta do Fidelis assim me fez explodir a cabeça. Não tem nada melhor. Duas coisas. Primeiro, linkar cards, né? Você mostrar que aquela tua tarefa vai de alguma forma ajudar outro time. Mas o mais importante é mostrar em números, né? O porquê daquela mudança, o porquê daquele ajuste ou troca de ferramenta, não sei. Mas a principal é como que a gente vai melhorar, eu acho que a vida ou a entrega e tudo mais. Pô, eu achei muito. Parece besteira, mas se a gente levar isso daí em todo o projeto, toda a task, tudo que a gente quiser convencer alguém, por exemplo, o board, que normalmente não é um conhecedor técnico, né? Ele não está ali vendo, sei lá, na KubeCon todas, né? Então é muito importante que a gente traduza aquilo para o negócio, né? O que aquilo vai beneficiar o negócio. Exato. E Marcos, diga. Eu acho que essa parte de comunicação cara, é chover no molhado, né? A gente muda DevOps e plataforma, mas a gente acaba caindo em comunicação, em conversar com as pessoas. Eu acho que manter comunicação é uma das coisas que eu mais faço hoje, e até para retirar impedimentos e encurtar caminhos, é o que eu tenho feito bastante. E como o Jefferson falou, trazer facilidade para o desenvolvedor é a coisa que mais me brilha os olhos hoje, de tentar deixar a vida dele mais fácil. Ele não precisa entender de Kubernetes, mas se eu conseguir ensinar o básico de Kubernetes para ele, ou de qualquer outra ferramenta, ou criar ferramentas para que ele consiga fazer aquilo, eu já vou tirar um gargalo do nosso lado aqui do time de plataforma. E pensando em custos, eu acho que a galera ainda não olha para custos. Então, quando você traz uma coisa
uma solução, alguma coisa, falando que você vai ter redução de custos, o negócio muda um pouquinho de jogo. Sim, sim. Muito bem. Eu vi que tá tendo várias perguntas começando a chegar aqui, então acho que eu vou fazer uma pergunta só, e assim a gente vê o que vocês têm perguntas, a gente vai usando as perguntas do chat. Heitor, com todo respeito aí, responde também. Claro, sem problemas. Um problema mais comum, não só de Platform Engineer, todas as outras vagas, da minha própria vaga, que a gente chama de Developer Acceleration, que é acelerar os developers, ou seja, você tem duas formas de lidar com isso. Você tem a forma orgânica, como o Fidelis acabou de dizer, você vai usando ferramentas como o Gira e tentando traquear as suas coisas que vocês estão trabalhando, o trabalho em si. Isso vai de forma orgânica, você precisa um pouco de muita experiência para conseguir entender que eu preciso traquear isso. Nem todo mundo consegue pensar assim, isso já é um começo. E você tem a forma mais avançada de fazer isso, que é a forma intencional. Por exemplo, eu vou mandar um link para vocês terem uma ideia como que funciona vender open source dentro de uma empresa gigantesca que só entende revenue, só entende sobre dinheiro. Eu vou mandar isso aqui e só não compartilhe no Twitter por enquanto, é uma coisa que a gente tem que lançar ainda, não terminamos esse trabalho. Mandei um link no YouTube. E como que funciona a parte intencional? Existem métricas qualitativas e métricas quantitativas. Uma das coisas muito fácil para resolver, como Platform Engineer, por exemplo, é se você criou algum tipo de abstração, você criou um Golden Template, você criou uma ferramenta específica para criar um projetinho, alguma coisa pronta já para o developer em si. Você consegue fazer algo quantitativo para dizer. Oi. Eu acho que o link, quando você mandou, o YouTube corta. Manda aqui no private que eu mando. Mandei. Boa, valeu, desculpa aí. Imagina. Uma das coisas que os developers sempre reclamam, e por isso que é importante entender o seu próprio cliente interno, quem que ele é. Ele é o developer, ele é outro ops, ele é um pessoal de SRE, de quem que ele é. Entendeu ele primeiro e criar uma personificação daquela função e entender quais são os problemas comuns e começar a mapear por baixo aquilo ali. Isso é intencional. Depois que você tem esse mapa, você consegue olhar, por exemplo, esse Golden Template e você consegue dizer que demorava em torno de uma semana para um developer novo fazer um onboarding, para você colocar uma pessoa nova no time e pensar todas essas coisas. Você colocou um template, você resolve isso agora em 3 segundos. Isso é uma métrica gigantesca. Uma outra métrica que muitas pessoas esquecem muito, as pessoas sempre reclamam dessa mesma métrica, até que alguém faz algum trabalho bom e as pessoas não entendem o quanto que isso é importante. Documentação. Um dos problemas do Platform Engineer, como qualquer outras coisas, é o quão atualizado é a documentação do produto que você está oferecendo. A documentação é um produto. Então, essa é uma discussão que eu poderia gastar pelo menos um dia só dizendo sobre isso, que é o que eu estou fazendo nos últimos 3 anos. Mas esses são os 2 pontos principais, é tentar ser intencional, mapear quem são os seus clientes internos, porque você está trabalhando como produto agora, você está vendendo alguma coisa. E você conseguir pensar que documentação também é um produto, que é o grandíssimo diferencial nessa parte de Platform Engineer. Tem muita coisa o tempo todo. A documentação é o lugar que você vai para aprender e para conseguir usar o seu produto. De novo, é muita coisa. Espero que esteja claro o que é. Bom, mas a importância da documentação agora eu acho que está cada vez mais evidente, né? Sim, o link que eu mandei, por exemplo, a gente tem uma métrica, alguém colocou uma pergunta como KPI. A gente tem uma métrica, por exemplo, para dizer para o nosso próprio negócio interno o quão importante é a comunidade em ajudar a encontrar deficiência na documentação. E o quão rápido a gente atualiza essa documentação depois que uma deficiência foi encontrada. Isso garante com que você tenha essa métrica para dizer o quão engajado a comunidade está, os seus clientes estão, quando estão usando, e o quão responsivo você é. E depois vai desde responsabilidade de quão rápido você responde dá o primeiro retorno, e assim vai. Muito bem. De repente, então, pelo tempo agora, vocês querem pegar alguma pergunta do chat ou querem fazer alguma pergunta específica? Você que manda. Estamos aqui ao seu comando aí. Você viu alguma pergunta que você quiser trazer? Manda aí. Deixa eu ver, acho que eu tinha uma no começo. Deixa eu abrir aqui.
Teve um aqui ó, que eu vi ainda relacionado à documentação, que é como manter a documentação atualizada e relevante. Você tem alguma dica? Será que poderia ser uma? Sim, eu posso dizer várias, mas eu quero escutar também do Marcos e do Fidelis. Como que vocês conseguem manter essa documentação atualizada? Eu, pelo menos eu acredito que quem faz qualquer alteração deveria tirar um tempo para atualizar a documentação. Mas isso não é feito, às vezes por alguns momentos, e revisitar essas documentações mais críticas, eu acho que é um bom começo, assim, para se fazer. Show. Cara, tipo, como eu gosto de tratar, é que documentação também é uma subtask dentro de uma task. Então, por exemplo, se você está, por exemplo, numa plataforma interna assim, de produto, você vai expor uma API que, tipo, cara, que vende refrigerante na maquininha, qualquer maquininha. Você vai colocar ali, tipo, vai pressionar o botão, vai sair uma Coca-Cola. E, cara, uma vez que só é um produto e várias pessoas consomem isso, a documentação faz parte do produto. Então, tipo, a documentação também é task. Então você não expõe um produto que ninguém pode utilizar. Como que você faz as pessoas utilizarem? Documentação. Eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar assim, efetivamente com open source, então eu não tenho essa visão, só tenho a visão tipo, de admiração, não tenho a visão prática de como fazer isso funcionar. Mas uma vez que tipo, tá acordado que a documentação também é task, cara, esse problema ele se torna tipo orgânico, né? E hoje, tipo, por exemplo, a gente vai expor uma API, onde eu trabalho hoje. Hoje a gente usa, por exemplo, as definições do OpenAPI como uma documentação. Então hoje a gente tipo, não consegue. Hoje os endpoints expostos eles são feitos pelo OpenAPI. Então tipo, é a documentação que expõe o endpoint. Foi uma forma de tornar obrigatório. Funcionou ali na parte técnica. E ali, tipo, mais próximo ali de usabilidade, de componentes, de containers, de banco, de tarefas, de building blocks, assim, de cloud, a gente trata a documentação como uma subtask. Tipo, se você está criando algo novo e não tem documentação, você não completou. Simplesmente. Posso fazer? Pode, vai lá, desculpa, vai lá. Desculpa, mano. Só que eu queria perguntar tipo, para vocês aí, vocês acham que documentação é responsabilidade de quem faz ou é responsabilidade também de quem consome também? Só para dar esse gancho. Uhum. Os dois. Eu mandei um link de exemplo que eu achava que você ia fazer essa pergunta. Eu mandei um link de exemplo ali. Uma das coisas que a gente esquece na documentação que você tem dois lados sempre. Quem está produzindo aquele produto que você gostaria que alguém consumisse um dia, e você tem aquela pessoa que está consumindo o seu produto, e às vezes os produtos não funcionam da forma que você gostaria. As pessoas aprendem de formas diferentes, e você tem tipos de clientes diferentes. Às vezes você cria documentação para um cliente específico, e de repente agora você tem um cliente novo, você tem agora um data engineer, você tem agora uma outra vaga completamente diferente que não entende o jargão que você acaba acostumando usar. Então, esse é um tipo de responsabilidade do outro lado de te dizer, não entendo nada disso. Então, a documentação acaba entrando nesse ponto de, o link que eu mandei de exemplo, que vocês podem mandar para eles, um aprendizado que eu tive em open source eu nunca sei quem que é meu cliente. Eu achava que era o dev, e no final das contas acabou sendo outras funções de TI completamente diferentes. E uma das coisas que a gente faz agora, além de documentar como subtask, além de fazer as coisas, não diria reativas, mas eu diria que são tarefas que eu intencionalmente está tentando fazer, mas olhar a documentação como uma forma é uma oportunidade de aprendizado para quem está vindo da documentação. Você tem a pessoa que está sabendo exatamente como usar o seu produto e, ao mesmo tempo, entender, eu não conhecia esse tópico, eu não conhecia esse assunto. E você consegue usar essa janela para conseguir ensinar também. Eu ia pegar só complementar uma coisa, porque
documentação é fundamental. Quando a gente está falando, sei lá, você comentou de templates, por exemplo, sei lá, módulos lá no Terraform, eu fico sempre na dúvida, eu não gosto, na verdade, quando, sei lá, eu tenho um módulo Terraform, eu tenho alguma coisa que tá lá no GitHub da vida, no GitLab, e a documentação vá para o Confluence da vida ou alguma outra fonte. Eu sei que às vezes, para colocar um diagrama, não sei, para colocar alguma coisa mais elaborada e tudo mais, é interessante, talvez para falar da regra do negócio da aplicação, ou então esmiuçar, não sei, mas eu acho que ali o componente, talvez, voltando ao exemplo do Terraform, não seria legal estar no próprio README ali, né, numa estrutura de documento? Já tem várias ferramentas do próprio Terraform mesmo que facilita a criação, né, desse README, né, mostrando quais são os resources, enfim, o resumo de tudo. Então, muitas das vezes é melhor fugir, né, da ideia muito fancy, vou lá para o Confluence porque... Não, pô, deixa ali... O cara que vai usar o módulo, certeza que ele vai acessar o repositório, tá ligado? Vai ser certeiro que ele vai achar essa documentação. Não sei. É interessante que tu diz isso, porque eu comecei com isso em 2016, quando eu comecei a criar o que a gente chama de... Não sei se vocês conhecem, na AWS tem um framework chamado Well Architected, que são princípios para você... Então, eu estava nesse time, na época, e eu criei as melhores práticas para serverless para isso. E tinha uma métrica que a gente usava para evitar isso, que a gente chamava de, traduzindo agora, quantas abas a pessoa vai precisar abrir para entender o que tu está dizendo. Se você tem um número alto, significa que você está criando você tá dando uma informação rasa e criando vários links que a pessoa tem que ficar clicando e a pessoa saiu daquele contexto e vai ter que voltar depois. Então a gente tinha uma métrica para garantir que você tentasse explicar o máximo possível mastigado. Se a pessoa quisesse informação, ela poderia ir lá no appendix depois, outras informações ali. Falando de Terraform, tipo, um bagulho que eu peguei, tipo, inclusive numa palestra da Linux Tips aqui, que foi a Tainara, ela vai palestrar quinta-feira. Eu sempre achei que eu era o pica do Terraform, nunca vi isso na minha vida, não tinha visto isso até então. Daí a Tainara, ela fez uma doc sobre Terraform Docs e eu uso todos os dias desde então. Então, tipo, eu isso foda. Documenta via README, sabe? Então confira aí a palestra da Tainara aí, que a mina é zica, hein? Só a gente foda aqui, realmente. Eu coloquei uma pergunta ali, que eu gostaria que tanto o Fidelis quanto o Marcos tentassem responder também, que é do Rafael Almeida. A pergunta, eu coloquei no texto para a gente colocar aqui, mas era como evangelizar e incentivar o uso dos produtos desenvolvidos pelo time de plataforma, pelos devs de produtos mais próximos dos usuários, sem parecer que foi uma coisa meio que top-down, foi uma coisa mandada dos líderes da empresa. O Marcos quer tentar primeiro? E a gente joga para o Fidelis. Posso falar. Eu acho que o mais disso é trazer os benefícios, fazer várias conversas de todos os jeitos que puder. O que eu mais acredito é você tentar convencer e trazer aquilo de uma forma mais fácil possível. A gente tem uma prática aqui de criar vários game days, né, como o Fidelis falou na apresentação dele. São dias sei lá, dia do GitHub, para todo mundo migrar para o GitHub, dia do SonarQube, para todo mundo elevar a sua qualidade de código ali. Então, acho que esse tipo de exercício ajuda bastante. Cara, eu gosto de usar uma estratégia, tipo, bem calejadinha mesmo, tipo assim, de alguém que já sofreu bastante para tentar convencer os outros a usar alguma coisa, que a minha solução, ela resolve um problema que é recorrente e que entraria no backlog do dev. Por exemplo, putz, cara, tipo, cara, você precisa implementar aqui na sua app aqui, cara, algum esquema que seja metrificado tipo, automaticamente, que seja auto-observável, você criou, já começou a ser monitorado, tipo assim, um esquema de, cara, só configura isso aqui que você vai ter retry automático, pra você não perder, tipo, dias, assim, implementando. Cara, eu costumo ver qual que é a dor, assim, porque normalmente, tipo, uma task, assim, uma feature de plataforma, ela tem que resolver algum problema, tanto quanto uma feature de dev tem que resolver algum problema. E eu tento, tipo, ver qual que são alguma coisa, assim, que, cara, não precisa fazer, eu já fiz, só migra pra cá.
e tornar isso simples. Tornar isso mais simples do que a task do cara implementando. Então, tornar as coisas simples é difícil para A coisa mais difícil é tornar alguma coisa fácil. E eu tento pegar por aqui, cara. Como que eu convenço? Cara, não precisa fazer, eu já fiz por você, só usa aqui. Putz, cara, normalmente, cara, não sei metrificar o quanto de cerveja, iFood e Zé Delivery eu recebi aqui na minha casa por adiantar o serviço dos outros. Dessa forma. É bem bacana. Isso é uma métrica boa, hein? É uma métrica legal. Muito bom. Eu mandei um link para vocês. É uma ferramenta que saiu essa semana. Não sei se todo mundo viu. É uma técnica muito antiga já. Pelo menos para mim é antiga. Mas, de novo, às vezes eu posso ter visto muito, muito atrás. Ou, de repente, para algumas pessoas pode ser algo novo. Em empresas menores, é muito tranquilo você conseguir lidar com isso sem precisar desse top-down. Mas tem certos patamares de tamanho de empresa, tamanho de time, inclusive dependendo do tópico. Você não vai brincar com segurança e dizer, por exemplo, você pode configurar do jeito que você quiser, tá aqui um template. Um dos problemas comuns que acontece no GitHub, tem uma feature específica do GitHub que alguém consegue atacar o seu GitHub simplesmente criando um fork, criando uma pull request. É uma configuração que você tem que usar para garantir que isso não aconteça. Então, isso tem que ser que a gente chama de top-down, são standards, são padrões. E essa ferramenta é uma ferramenta mais que cria um modelo que a gente usava na época que chamava radar de tecnologia. Você consegue colocar ali, por exemplo, que tem certas coisas que você aprende na dor. Depois que você aprendeu na dor, você não quer que outros times também aprendam com isso, porque é um custo, é um desgaste desnecessário e isso é muito custoso para as empresas também. Lembra daquele problema das empresas criarem times autônomos e que no final das contas elas não se conversam e acabam criando o mesmo problema de novo várias vezes. Então, nesses assuntos específicos é bom ter um top-down, mas nem sempre você quer ter algo ditatorial. Você precisa de... Uma das coisas que eu vejo todos os platform engineers terem problema, isso aconteceu, acho que foi mês passado, numa das maiores empresas como se fosse o iFood do Brasil, que eles tinham um time de plataforma muito, muito grande, e no final das contas eles acabaram entrando num problema oposto, que era, nós criamos algo que a gente acha sensacional, mas ninguém quer usar. Então, conversar isso com os clientes internos, isso também é importante. Às vezes você acaba com treinamento, com documentação, com métricas, nesse bate-papo. O Platform Engineer é tanto sobre skills, que a gente chama de soft skills, que são essa parte de humanas, quanto era a parte técnica. Se você não consegue entender a outra pessoa e trabalhar com fazer pesquisa e tudo mais, a parte técnica é importante, mas chega ao ponto, às vezes, que você foca demais na abstração, que ninguém consegue usar, ou ao ponto de as pessoas usam, mas ninguém consegue fazer troubleshooting depois. Certamente alguém já passou por isso já. Então, esse balanço que você vai ter, sempre tem que fazer dependendo do tamanho da empresa. Conheça o seu cliente, rode pesquisas. A Amazon, por exemplo, para terminar, a gente roda uma pesquisa gigantesca anual para saber como todo mundo está. E a gente tem métricas disso. Desde como é que tu está usando as ferramentas, como é que o seu equipamento está, quais são as ferramentas que você gasta tempo demais, você odeia, você gostaria de matar essas ferramentas se você tivesse a oportunidade. Quais são documentações que você odeia ter que ir porque realmente não funciona. E quais são os times que você gostaria de trabalhar mais e tudo mais. Então tem essas coisas intencionais que dá pra gente trabalhar também. Pelo visto, dá para fazer uma live de horas só sobre esse assunto. Então, eu vou parar, me abster aqui e ver como é que a gente está com o tempo, Jeff. Mano, temos aí mais 5 minutinhos. Mas, uma coisa que já fica aqui o convite pro Heitor voltar. Eu vi uma galera falando, é a primeira vez que eu vejo o Heitor falando e já tô fã, mano, já virei fã. Então, e outra, torrem o saco, persigam o Heitor lá no Twitter. Eu peguei e mandei no Twitter e vou pegar aqui também o LinkedIn para que vocês possam seguir o Heitor e continuar conversando, não é isso? Eu acho que é muito, muito importante. Eu posso pegar e colocar a última pergunta aqui para vocês? Eu posso atravessar tudo? Posso. Uma coisa, eu vejo muito. Eu fiquei apaixonado, primeira coisa, eu fiquei apaixonado por uma ferramenta específica. Inclusive, a gente vai ter talk aqui, vai rolar um talk aqui durante essa semana sobre o Backstage.
Eu achei sensacional, muito legal. O Spotify tornou isso público, né? Tornou open source e tudo mais legal. Só que tem um monte, mano. Lá na KubeCon, basicamente se definiam em duas coisas: ferramentas para platform engineering, tá ligado? É tipo, orquestradores, é um handdeck com anabolizantes, tá ligado? Tipo, e também monitoração com IBPF, tá ligado? Os caras descobriram agora que monitorar com IBPF, estão monitorando tudo com IBPF, então tem centenas de empresas agora lá com stands. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Como que nós vamos chegar? Será que a ferramenta, a gente vai ser software focused? Tipo, a gente vai ficar focado no software e daqui a pouco nós, infelizmente, teremos certified, a ferramenta A de orquestração, blá blá blá, professional, né? Ou não, a gente vai conseguir quebrar isso e vai montando as nossas engenharias, as nossas ciências de foguete. Muito boa pergunta. Eu coloquei isso na thread do Twitter, tem um artigo sensacional lidando com isso. Mas vamos lá. Marcos Fidelis, quer tentar pegar essa? Não, agora você já começa aí, pô. Tem um princípio que a gente chama de você desenha uma solução para ser habitável. O que significa isso? Um dos problemas que a gente tem com Platform Engineering, qualquer função que lida com abstração, você chega a um ponto e essa engenharia que você cria é tão sofisticada para uma necessidade específica, onde você não consegue mais ter criatividade. Sabe quando você não tem ferramenta nenhuma e você tem que se virar nos 30 e tentar criar uma solução ali? Quando você acaba acidentalmente criando um problema oposto, onde você cria uma ferramenta tão boa, mas tão boa, um processo tão bom, que você tira a criatividade das pessoas para conseguirem criar alguma coisa mais nova depois. Isso é uma coisa que está acontecendo mais recentemente. E, sim, existem os dois lados. Você tem ainda, por exemplo, empresas onde você consegue lidar com isso, de ter sempre um gap intencional para você ver se tem uma outra forma de se fazer melhor. Você tem os game days que o Marcos sugeriu, você tem outras ferramentas de ensino para você ver se existe algum outro tipo de gap, algum outro tipo de forma de lidar com isso. Mas hoje, agora que o Platform Engineering está mudando um pouco mais uma vez nessas camadas específicas, não temos respostas ainda, pelo menos eu ainda não achei. Essa preocupação que você disse no sentido de a gente tem tantas ferramentas, o Backstage acaba criando outros problemas agora que eu vi agora depois de 2 anos, mas não dá tempo para falar sobre isso hoje. E ao ponto de a gente estar começando a se preocupar em quantas ferramentas a gente tem, quantos especialistas a gente tem, mas quantos generalistas a gente tem. A gente precisa voltar a ter mais generalistas, porque essas pessoas têm que ter um pouco conhecimento de um pouco de tudo para pensar coisas que a gente não consegue pensar mais. Depois que você vai algo tão a fundo, é difícil você conseguir perceber o que está do lado, o que está atrás. Perfeito. Resposta longa, mas eu vou mandar o link para vocês. Teve uma briga gritante sobre esse assunto. Vou mandar os dois agora para vocês. Um é uma pessoa que ajudou a criar essa ideia de Automation Engineer, Platform Engineer na Netflix lá atrás. Trabalhei com ele, que é o Adrian Cockcroft. E depois o outro foi o Sam Newman, que criou essa ideia, popularizou essa ideia de microserviços e tudo mais, que tem alguns princípios. O Sam Newman falou umas besteiras ali sobre Platform Engineering, que não existe Platform Engineering, não tem que ser isso aí. E o Adrian está dizendo, esses são princípios de Platform Engineering. Se você está fazendo isso, vai dar certo, independente do tamanho da sua empresa. Muito bom, muito bom. Senhor, o Marcos e o senhor Matheus querem dar as considerações? Opa! Cara, eu acho que, tipo, o nível de abstração, ele tende a crescer como sempre cresceu, né? Tipo, a gente voltando aqui pro Kubernetes. O Kubernetes não é nada mais que uma engenharia gigantesca criada em cima de um banco-chave-valor, IP-tables e bash, executado por Go. E, cara, tipo, olha o tanto de automação que a gente tem, o tanto de abstração que a gente tem para criar as coisas, saca? Mas sempre que dá pau, a gente tem que revisitar esse monte de contextinho aqui para, tipo, fazer um debugzinho, né? Então, eu acho que sim, se a gente pegar o contexto que a gente tem hoje, assim, de
de abstração e levar para 10 anos atrás, tipo, hoje o pessoal vai ver tudo que a gente faz como uma vending machine, assim, tipo, quero um burrito, quero uma Coca-Cola e quero uma jujuba. E eu acho que tipo, essa forma de ver, ela tende a crescer, o trabalho tende a ficar mais fácil, conforme, como sempre tendeu, se a gente olhar 10 anos para trás, sabe? E eu, na verdade, eu não tenho nada contra o meu trabalho ficar mais fácil. Inclusive, estou precisando fortemente. Pô, mas esse negócio de ficar mais fácil o trabalho é foda, né? A gente acha que hoje com o cloud ficou mais fácil, mas imagina, você vai criar qualquer coisa no cloud, você tem que criar CloudFormation, Terraform, não sei o que, e teste, blá. Antigamente era só colocar o servidor no hack, boa. Olha que serverless é bem fácil. Se vocês que me convidarem um dia, a gente fala sobre isso daí, eu mostro para vocês na prática, mas isso vai ser outra hora. Vamos lá, Marcos. Como a abstração vai crescendo, uma hora a gente vai chegar num momento que a gente vai precisar saber se os acordos estão sendo feitos. Ou seja, será que os devs estão conseguindo fazer aquilo de forma certa? Então a gente vai começar a criar novas plataformas em cima de plataformas para conseguir métricas em cima disso daí. Então acho que sempre não vai parar. Vai sempre crescer isso. Normal. Tomara, como diz o Fidelis, tomara. Ó, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, todo mundo que participou desse painel, mano, sensacional demais, mas principalmente ao sensacional Heitor, mano, já disse, já coloquei aqui vou colocar aqui mais uma vez aqui para todo mundo seguir ele lá no LinkedIn, tô colocando aqui o link, sigam o Heitor, sensacional lá no LinkedIn, mano, o maluco é gente boa pra caramba, troca ideia, continua esse assunto, ele vai ficar falando aí durante horas e horas, porque o conteúdo acumulado nessa cachola aí, vou te contar, não é fácil não. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Heitor? Curtiu? Foi gostosinho? Foi divertido? Muito. É interessante que tem tanta coisa para conversar. E eu estava falando com o Leandro até esses dias. Faz falta ter algum meio de comunicação assim. E outro que eu quase não uso português. Eu falei com o Leandro hoje. Eu estava morrendo de vergonha estar aqui hoje, porque às vezes eu não consigo lembrar as palavras em português, eu não consigo traduzir mais. E isso é bem legal, é bem gratificante para estar aqui e ver as perguntas e tudo mais. Sempre que vocês quiserem, estou aqui, só convidar. Obviamente, 1h às vezes é difícil, não dá para fazer sempre, mas nos fins de semana é mais tranquilo. Só convidar que eu estou aqui. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. O Heitor falou que esqueceu algumas palavras em português. Eu tenho esse mesmo problema, só que eu nunca soube essas palavras em português. Eu tento lembrar na hora. Daí me ferra. Muito obrigado, viu, Heitor? Ó, vai aproveitar o restinho de noite aí. Marcos, muito obrigado por ter colado aqui no painel também. Muito obrigado mesmo. Igualmente. E Matheus, mano, muito obrigado também aí por estar colando mais uma vez aí no painel. Valeu demais.